Um caso de paciente com dor abdominal na fossa ilíaca direita, com irradiação para a região lombar. Tá? É um caso corriqueiro, nada de muito significativo. Tem alguns insights que eu queria colocar aqui a respeito de alguns achados. Tá? A gente mata o diagnóstico rapidinho quando a gente começa esse exame. A primeira alteração que a gente vê já quando a gente está passando é que a gente tem uma dilatação do sistema coletor do lado direito. Tá? A gente vê a pelve mais ectasiada e a gente vê os cálices maiores e menores renais aqui do lado direito. Do lado esquerdo a gente pode ver que é tudo bem fininho, né? Então há uma discrepância entre os dois. No entanto, do lado esquerdo a gente vê um cálculo, do lado direito não. Tá? Só que quando a gente acompanha o trajeto ureteral do lado direito, vamos seguir aqui na ponta da seta, a gente vai acompanhando e a gente vê que esse ureter está aumentado de tamanho e até um pouquinho borrado, né? O uretélio, a gordura periuretelial ali, ela está um pouquinho borrada e o ureter ele vai descer para pelve e entrar. Vou voltar aqui um pouquinho. Ele está aqui, ele vai entrar posteriormente na juve e a gente vê aqui na juve um cálculo, certo? Um cálculo hipertenso. Aí é um cálculozinho pequeno e tal, não tem nada de muito significativo. A média até 4 milímetros. Se a gente for medir com a janela óssea, 3,5, tá? Ok. Mas o que eu queria falar a respeito desse caso é que tem algumas coisas importantes. Por exemplo, a gente observa que a juve tá aqui, certo? Tudo bem que essa bexiga tá vazia e esse cálculo parece estar no prolongamento da juve, tá? Mas eventualmente é interessante que a gente faça uma avaliação do decúbito ventral para saber se esse cálculo está solto dentro da bexiga ou não, certo? Nesse caso, a gente observa que o paciente está em decúbito ventral, a bexiga está vazia, mas o cálculo continua na juve, impactado aqui, não desceu, né? Se ele fosse solto, ele ia vir para outra reflexão aqui da bexiga. Tem algumas outras coisas que eu queria falar a respeito de cálculos e o que o urologista quer do radiologista nessa hora, tá? Quando a gente vai avaliar cálculos. Vamos usar de base, então, esse cálculo que está no grupo, vamos colocar aqui no coronal, fica mais fácil a gente determinar qual grupo calicinal que ele está. Olha lá, está no grupo calicinal inferior do rim esquerdo, tá? Vamos lá, então. O urologista quer que a gente dimensione esse cálculo, se possível, medir a densidade dele e a distância da pele. São os principais, e a localização dele. São os principais itens que ele quer que você avalie, tá? Tem urologistas que gostam que mede o cálculo na janela óssea, tem outros que não ligam muito para isso, tá? Interessante você medir sempre os maiores eixos que você visualizar desse cálculo, certo? Normalmente eles não são muito diferentes, tá? Nos planos axiais e sagitais ou coronais, mas quando a gente está falando de cálculo coraliforme, aí realmente vai ter uma discrepância, tá? Mas quando eles são arredondadinhos aqui, geralmente eles coincidem. Você vê aqui no coronal, no crânio caudal, ele mede 5,1 e no axial que a gente tinha visto, ele mede aqui. Ele mede 4,3, 4,6, mais ou menos, tá? Então, esse cálculo é importante você falar aonde ele está. Por quê? Porque é definidor de conduta, tá? Um cálculo no grupo calicinal inferior não vai adiantar necessariamente quebrar ele com litotripsia, tá? Por quê? Porque no grupo calicinal inferior, o cálculo quebrado ainda vai ter que romper a barreira da gravidade para subir, para poder ser expelido, certo? Então é o cálculo com menor chance de sucesso terapêutico. A outra coisa que ele quer saber é a respeito da densidade.
certo? Cálculos muito duros, com densidade maior que 1000 UH, são cálculos que também estão associados a menor resolução terapêutica com litotripsia, tá? Então, é importante que você fale isso para o urologista. Esse aqui, por exemplo, é menor, tá? Tô medindo 890, tá? E outro item importante que o urologista quer saber é qual é a distância desse cálculo da pele, tá? Qual é a menor distância entre esse cálculo até a pele. Por que isso? Porque no caso de litotripsia extracorpórea, se o cálculo tiver a mais de 10 centímetros da superfície da pele, também existe um menor sucesso terapêutico com a litotripsia, tá? Então, outros procedimentos podem ser necessários, tá? Abordagem percutânea, etc. Litotripsia percutânea também. Então, aqui é interessante você dizer que a gente vê um cálculo medindo 5 milímetros no maior eixo, localizado no grupo calicinal inferior do rim esquerdo, com densidade de 890 UH positivo, né? Densidade de mais 890 UH, e distando até distando cerca de 91 milímetros da pele ou até 96 milímetros da pele, tá? Esses dados são importantes para o urologista. Apesar de um caso corriqueiro, é importante a gente ressaltar isso porque isso vai fazer muita diferença na conduta do urologista e no sucesso terapêutico, ok?